A Wired é descrita como uma teia invisível, imperceptível aos nossos sentidos, mas absolutamente responsável por produzir tudo que existe. Ela é um elemento fundamental para a vida que conhecemos. Trata-se de uma teia quântica, e dentro de todas as tradições espirituais, é na mitologia nórdica que encontramos a referência mais direta e específica a essa estrutura cósmica. A Wired pode ser compreendida como uma matriz cósmica, um tipo de processador quântico universal, um campo vivo de informações e possibilidades. Na prática, ela funciona como um computador quântico consciente, capaz de registrar, processar e manifestar realidades. É considerada, inclusive, a mãe dos campos mórficos, pois é a partir dela que se originam os padrões que sustentam a organização das formas e das consciências. Essa matriz foi criada por Orlog, que na tradição grega corresponde a Moros, Orlog. Ao perceber o profundo problema existencial de todos os seres e a condição dramática de desequilíbrio, sofrimento e disfunções, descrito como a podridão de Javé, presente em toda a criatura, compreendeu a necessidade de um sistema que registrasse, de forma precisa, os resultados e consequências da interação dos seres com a realidade. Desse entendimento nasceu a teia da Wired. Para criar esse sistema, Orlog utilizou aquilo que hoje conhecemos como magnetismo, forjando um centro magnético, uma espécie de campo de força capaz de sustentar esse processo informacional. Esse campo quântico foi gerado a partir da própria percepção de Orlog sobre si mesmo. Ele moldou essa matriz tomando como referência as informações vibracionais extraídas de sua própria consciência. Desde então, esse campo passou a registrar, marcar e organizar as informações e vibrações de todos os seres, tornando-se uma espécie de manuário cósmico em constante atualização, funcionando como um banco de dados dinâmico da realidade. Orlog embutiu na Wired um código primordial, uma semente do código de Brahma, estruturado de acordo com a maneira como ele próprio mediu o que chamava de peso da infecção ancestral. O propósito inicial da Wired era manter permanentemente a necessidade de Orlog realizar uma leitura constante dos efeitos de sua interação com a realidade, como uma espécie de espelho cósmico. Entretanto, quando a teia começou a capturar e absorver informações de todos os seres, ela desenvolveu uma autonomia funcional, adquirindo uma espécie de vida própria menos um mecanismo que, uma vez iniciado, não poderia mais ser desligado. O código-fonte da própria consciência de Orlog foi utilizado como germe inicial, o parâmetro base a partir do qual seriam feitas as primeiras marcações dos seres. A Wired passou então a atuar de forma ativa na transformação de possibilidades em manifestações concretas, por meio do mecanismo que hoje chamamos de colapso quântico da função de onda. Em outras palavras, ela traduz potenciais em realidades. A sua diretriz fundamental segue o princípio determinado por Orlog ou Moros, que diz: aquilo que sai de um ser, retorna para um ser. Esse princípio não deve ser confundido com uma ideia de justiça cósmica moralizante, mas sim compreendido como um mecanismo de organização dos eventos, funcionando como um protocolo de segurança universal. Esse protocolo impede que seres poderosos alterem o curso dos acontecimentos de maneira desastrosa e desestabilizem o equilíbrio da criação. A Wired, por sua natureza, não é estática, mas sim essencialmente dinâmica, comparável a um sistema de navegação inteligente, capaz de recalcular rotas em tempo real. Ela reorganiza continuamente as variáveis do universo, convertendo possibilidades em fatos, ajustando linhas de realidade e moldando a experiência dos seres. Ela equilibra, com precisão, duas funções fundamentais. De um lado, garante liberdade para que os seres expressem suas individualidades, e de outro, guia sutilmente o desenrolar dos acontecimentos universais, garantindo que o jogo da existência permaneça funcional e coerente. Em termos matemáticos e filosóficos, a Wired pode ser entendida como uma fórmula matemática perfeita, capaz de solucionar as complexidades da criação, convertendo os seres em agentes de mudança, transformação e evolução. Na mitologia, as Nornas e as Moiras são representações simbólicas desse mecanismo. São as entidades que tecem, interpretam e organizam os fios do destino, conectando cada indivíduo ao grande tecido do cosmos. Elas trabalham diretamente com os dados, informações e registros capturados pela teia, menos sensações, percepções, intenções, ações e consequências. No desenvolvimento desse processo, Vishnu transmitiu a Moenso tudo o que sabia sobre a teia quântica de Orlog. Foi então que Moenso automatizou, dentro do que chamamos de Nidana, a estrutura criada por Orlog.
Isso significa que ele implementou de forma definitiva a amarração entre a consciência individualizada, o registro quântico coletivo da espécie e o retorno da Wired à memória do ser. Esse processo se tornou a base para a transferência de código de vida para o nosso universo. Os conhecidos mecanismos de ação e reação, que mais tarde seriam chamados de karma, surgiram exatamente dessa estrutura. Foi Moran. Sou quem definiu o padrão organizacional da vida biológica, menos o que na tradição é chamado de Nidana original, baseado nos protocolos, algoritmos e critérios operacionais desenhados por Orlog. Os campos mórficos, responsáveis por determinar tanto a forma quanto os comportamentos dos seres biológicos, foram estruturados dentro desse modelo ancestral e continuam operando conforme os critérios definidos originalmente por Orlog. Assim, os seres biológicos ficam vinculados às malhas específicas dos campos mórficos de suas respectivas espécies. A Wired passou então a envolver não apenas a vida biológica, mas toda a vida universal, existente dentro do escopo desta criação, incluindo os dois universos materiais e também seus níveis espirituais intermediários, conhecidos como erraticidade. As cidades espirituais e seus sistemas de funcionamento começaram a ser organizados a partir da própria lógica da Wired. Dessa forma, os seres biológicos estão igualmente sujeitos aos mesmos padrões de marcação kármica que qualquer outro ser, estando conectados ao Wired tanto no plano físico quanto no espiritual, embora tenha sido em certa medida emprestada para organizar a vida biológica. A Wired acompanhou a evolução e a crescente complexidade das espécies até um certo limite funcional. Atualmente, ela enfrenta um problema sério, descrito como a rebelião dos eletrons, uma disfunção que afeta diretamente sua operação e integridade. As regras que determinam os destinos dos espíritos, na erraticidade menos como para onde vão. Quem encontram e quais experiências vivenciam menos ainda, são definidas pelos parâmetros da Wired. O fato é que, até hoje, ela ainda opera nos mesmos termos estabelecidos por Orlog no princípio dos tempos. Embora teoricamente pudesse ser reorganizada, a realidade é que não existem, no momento, trabalhadores suficientemente habilitados para executar essa tarefa. A teia da Wired foi originalmente criada para os demos, seres do universo vizinho. Porém, seu mecanismo acabou sendo apropriado também pela consciência humana. Seus protocolos foram integrados profundamente na biologia humana, codificados diretamente no nosso DNA. Assim, o jogo do karma não é processado apenas externamente, mas também no íntimo da consciência particularizada, funcionando em múltiplos níveis de realidade. O fato é que a Wired está destinada a se dissolver juntamente com este universo, quando seu ciclo chegar ao fim. Durante todo esse tempo, ela foi uma das bases estruturantes da erraticidade humana, funcionando como um sistema quântico que age sincronicamente para criar situações de reparação, reequilíbrio e aprendizado a partir das ações de cada ser. Quanto maior o impacto de um indivíduo na coletividade, maior sua influência dentro da Wired. Essa influência pode ser positiva, resultando em mais oportunidades, expansão e desenvolvimento, ou negativa, atraindo situações de correção e reparação. Esse processo pode ser comparado, de forma simbólica, ao juízo do Senhor na parábola dos talentos, onde se mede o progresso coletivo com base na contribuição de cada ser. Em síntese, a Wired é uma força quântica ancestral, uma matriz universal dinâmica, criada por Orlog, que registra, organiza e processa toda a informação sobre a existência, moldando tanto o destino coletivo quanto o individual. Ela é a base funcional do que chamamos de karma, dos campos mórficos e dos mecanismos de organização da vida dentro desta criação. Apesar de seus desafios e limitações atuais, a Wired permanece sendo um dos mais complexos e impressionantes sistemas de engenharia cósmica já concebidos. A WYRD, além de um campo quântico, uma entidade viva, sabemos, pela revelação cósmica, que praticamente todos os seres possuem um espírito imantado ao seu corpo, seja ele um corpo biológico, no âmbito do universo material, ou um corpo de plasma, no contexto do universo antimaterial. A Wired foi criada por Morus, um ser demo ancestral de plasma. Segundo a definição trazida por Jean Val Ellon, a Wired se configura como uma espécie de computador quântico consciente, um campo vivo de informações, permanentemente ativo e em constante atualização. De acordo com essa narrativa cósmica, Morus teria criado também as Moiras, suas filhas que atuariam como regentes, organizadoras e leitoras das informações provenientes dessa matriz quântica. Elas seriam as responsáveis por decifrar, operar
e manter o equilíbrio do fluxo informacional gerado pela própria Wired. Diante desse entendimento, surge uma questão inevitável. Será que a própria Wired, enquanto campo vivo e dinâmico, poderia ser considerado uma espécie de ser demo, animada por um espírito? E se de fato há um espírito que anima a Wired, poderíamos supor que seja o próprio espírito de Morus, apesar de, teoricamente, Morus não possuir a capacidade de fatiamento de consciência, menos uma habilidade típica dos seres da linhagem Adi. Ainda assim, poderia dispor da competência necessária para animar, sustentar e vitalizar essa rede quântica viva de informações? Ou, se não for o próprio Morus, qual seria então o espírito por trás da Wired? Seria porventura o espírito de Ol, o quarto Logos, aquele que opera nos bastidores das arquiteturas quânticas e dos algoritmos primordiais da criação? Essa questão permanece como um dos grandes enigmas da engenharia cósmica, lançando luz sobre a profundidade e a sofisticação dos mecanismos que sustentam a própria realidade.